Então, a gente pode dizer que esse despertar da leitura de campo, né, esse GPS, é realmente a nossa capacidade de interagir, de perceber todos os nossos 7 sentidos ou tudo aquilo que se relaciona com os nossos 7 chakras principais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, enfim. Vamos pensar nessa coisa da leitura de campo, né? Essa coisa do GPS da alma, né? Porque a primeira coisa que acontece, né, ou a primeira coisa que deveria acontecer com a gente, nós não somos educados para isso, né? Na escola, na família, enfim, em qualquer meio que seja, né? Normalmente não. Que é a gente aprender a prestar atenção, né? No que supostamente a gente pode chamar de sinais, ou de símbolos, ou o que a gente pode dizer que é a decodificação de elementos, né? Isso, por um lado, é muito doido, porque para cada pessoa isso vai funcionar de uma forma. Não existe uma receita de bolo que seja universal, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de sonhos, né? Para algumas pessoas, os sonhos vão ser realmente assim uma via, né? Simbólica, né? Ok. Para outras pessoas, ler um livro ou ver um filme vai ser uma via simbólica, sim, né? E vai ter ali símbolos e percepções e vai fazer a pessoa pensar em coisas da própria vida dela. E às vezes músicas, né? Também dependendo do nível de sensibilidade, a gente também vai ter isso. Cheiros, aromas, né? E aí isso também pode incluir, inclusive, comidas. E às vezes, simplesmente, falando do campo intuitivo, né? Essa percepção de que alguma coisa pode acontecer. Essa percepção, ou aquilo que a gente chama de sexto sentido, né? Então, quando a gente fala da leitura de campo, o despertar disso começa justamente aonde? Nesse entendimento dos 5 sentidos básicos, do sexto sentido, né? Que realmente é essa coisa da intuição individual. E a gente também pode falar do sétimo sentido, que até pode ser entendido como algo de uma intuição voltada para o coletivo, né? E realmente aonde acontece a leitura de campo não é aqui ou ali, porque a leitura de campo ela acontece em todos os níveis, em todos os lugares. Ela acontece desde da nossa linha de aterramento com o chakra básico, umbilical, plexo solar, né? Aí conectando com o cardíaco, que vai conectar com os chakras superiores e que vai conectar com o sexto e o sétimo sentido, né? Então, o que que ocorre? Quando a gente pensa nisso, nós vamos despertar, nós vamos acordar, né, para um conjunto de sensações, para um conjunto de percepções que ocorre a partir desse eixo, né, ocorre a partir dessa verificação. Só que a gente não é habituado a fazer isso. A gente não é direcionado, né, até que a gente perceba o nosso nível de sensibilidade. E tudo bem, né? Tem pessoas que são mais rígidas, tem pessoas que têm mais resistência, tem pessoas que são mais cartesianas, que realmente precisam pensar
né, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, pronto, acabou e deu, e realmente se voltam para essa coisa muito, muito concreta, e precisam disso, e é o formato delas de ler o campo, vai ser esse, assim como tem pessoas que só de ouvir uma música, só de escutar uma notícia, às vezes só de ouvir um nome de uma pessoa, já dá um clique, né? Já, opa, alguma coisa que aconteceu, né? E esse despertar, esse aprender a respeitar as sensações e o campo sensorial, exige, de fato, né, olhar para isso. Né? Porque assim, e aí vamos fazer um comparativo. Quando você acorda de manhã, quando você desperta de manhã, o que acontece? Você simplesmente acordou, abre os olhos e enxerga o que está acontecendo ao redor, observa o cenário ao redor, mexe a cabeça e olha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para a cama, ou para onde você estiver? Talvez sim, talvez não. Algumas pessoas acordam e a primeira coisa que elas fazem é ouvir, antes mesmo de abrir os olhos. Isso também é uma forma de despertar. E lógico, para quem está antenado nisso, né, algumas pessoas acordam, lógico, isso depende do dia, depende da situação, né, às vezes depende de onde você está também, mas algumas pessoas acordam, e até mesmo antes de abrir os olhos, né, antes mesmo de ouvir algum som, algumas pessoas percebem, às vezes, inclusive, o próprio cheiro de transpiração, né? Às vezes, o cheiro da roupa de cama, né? Quando a gente tem esse desenvolvimento sensorial, e a gente aprende, a gente passa a observar mais claramente o nosso campo de sensações, isso abre espaço para a gente também respeitar a nossa intuição. Só que para a gente aprender a respeitar a intuição, é necessário ter essa clareza, é necessário desenvolver essa sensação e essa percepção ligada, né, a todos os níveis de sensação que a gente tem no corpo. O que é, então, né, se a gente consegue, né, acordar de manhã e perceber o que a gente vê, o que a gente ouve, né, se a gente liga os sentidos, os 5 sentidos, quando que a gente liga a intuição? Então, para algumas pessoas, às vezes, isso acontece nos sonhos. Às vezes. Mas mesmo para acontecer nos sonhos, você tem que ter uma visão, né? E essa visão qual que é? Porque a visão nos sonhos não é a nossa visão física, é o nosso chamado terceiro olho, né? Então, o que a gente vê do outro lado está para além da visão do nosso campo físico. Então, quando a gente começa a lembrar dos sonhos, e isso é uma, uma linha de despertar, quando a gente tem essa clareza, essa maturidade, o que ocorre, né, o que acaba se desenvolvendo, é que a gente então vai dar atenção para mais elementos do que aqueles elementos que estão apenas diante de nós e a partir dos 5 sentidos. E esses 5 sentidos também vão fazer parte, né, da questão de tradução do que a gente percebe com o sexto sentido. E aí isso faz parte desse despertar, que é entender que a junção dos 5 sentidos leva ao sexto sentido, leva ao sentido intuitivo, e esses 5 sentidos vão continuar alicerçando, né, o que a gente traz por meio dessa leitura de campo, que ainda vai para o sétimo sentido, que aí realmente é a leitura por meio do chakra coronário, pensando realmente em leitura de campo num sentido mais amplo, né? Então a gente pode dizer que esse despertar
da leitura de campo, né, esse GPS da alma, é realmente a nossa capacidade de interagir, de perceber todos os nossos 7 sentidos ou tudo aquilo que se relaciona com os nossos 7 chakras principais. Ok? Por agora é isso. Torço que tenha elucidado um pouquinho, né? Isso aqui é um ponto introdutório e vamos que vamos, né? Sentiu o chamado, vem com a gente, vamos para o próximo vídeo. Vem com a gente.